Bom dia, muito bom dia, ouvintes da Flores FM, todos aqueles que nos acompanham, né, nessas nossas lives. É sempre uma honra, é sempre uma alegria nós estarmos aqui e podermos levar a todos vocês que nos acompanham os princípios eternos, né, que estão contidos no Evangelho de Jesus. Acreditamos nós, e até por experiência, né, do nosso contato com a questão evangélica, que não verdadeiramente, nas próprias palavras de Jesus, ninguém vai ao Pai senão por mim. E hoje nós podemos afirmar que o Evangelho vivo dentro dos nossos corações, ele dá a cada um de nós essa certeza, né? Dá a cada um de nós essa paz de espírito do trabalho bem feito e da continuidade do trabalho que nada mais é do que a vida manifestada. Então, o que nos alegra, digamos assim, é exatamente nós podermos levar a vocês todas essas grandes verdades, todos esses princípios, né? Para que cada um de nós, se aproximando deles, possamos dar um significado útil às nossas vidas, possamos ser, né, úteis à grande obra. Afinal de contas, nós somos instrumentos da vontade de Deus, nosso Pai. Jesus mesmo dizia: eu não vim fazer a minha vontade, não vim fazer a minha vontade, eu faço a vontade de Deus Pai que me enviou. Então, quando nós começamos a compreender a importância do Evangelho, quando nós nos aprofundamos no próprio Evangelho, a gente realmente vê qual é o objetivo da vida e o que nós devemos e o que nós não devemos fazer. Então, essa é a ideia e esse é o convite que a gente faz a todos vocês que nos acompanham e que nos ouvem. Bom dia, Antônio. Bom dia, Alessandro. Bom dia a todos. Pensava, enquanto escutava agora que tu falando, que qualquer segmento religioso, doutrinário que a gente for escutar e ouvir as palavras que embasam essas instituições, todas elas se apegam numa mesma questão, que é a prática do bem, a moral, a ética, esses valores que são fundamentais para a constituição de uma comunidade, de uma sociedade, de um grupo, seja lá o que for. A diferença é que em cada uma existem detalhes de interpretação, detalhes de que forma acreditam que deve ser levado adiante essas práticas boas, né, corretas. E nós, seres humanos, nós nos apegamos nos detalhes e esquecemos da essência, da profundidade. Tu iniciou falando do Evangelho, e o Evangelho, ele é simples e direto. Ele não segmenta, ele não diz quem for fulano de tal vai ter, quem não for. Ele não separa, ele coloca um preceito a ser seguido e aqueles que estiverem dentro desse preceito estão compondo esse grupo que caminha numa direção única. O que eu estou falando, na verdade, vem a dizer que nós temos todos os motivos para acreditar e para seguir as orientações que nos são passadas. Ao invés de perdermos muito tempo, e até na própria vida humana, se nós pegarmos qualquer exemplo, eu, tu, qualquer pessoa, às vezes nós esquecemos a essência ou colocamos de lado para debatermos a questão superficial, a questão que vive em torno
mas que não é a essência, que não impulsiona para frente, porque todo esse em volta, ele faz a gente perder tempo. Ele faz... Por que eu já repeti, né, e vou falar de novo, é o livro mais antigo que eu acredito que nós ocidentais temos, é o Evangelho. A gente sabe que lá no Oriente existem escritos mais antigos. Mas será que alguma coisa sobreviveria tanto tempo se não estivesse fundamentada na verdade? E por que nós não aceitamos essa verdade, colocamos ela e tiramos toda essa lateralidade que faz com que a gente, ao invés de olhar para frente, fique perdendo tempo para os lados, né? Então, esse irmão nosso que é Jesus, ele deixou um ensinamento que foi através da vida dele, as práticas que ele fez, as palavras, os conselhos, a atuação como um todo, deixou para nós como um caminho a ser seguido, um caminho que nos leva, como ele mesmo diz, a nos desamarrarmos de tudo isso que nos causa problema, porque nós somos, obviamente a gente fala muito por nós mesmos, né? Não falamos pelos outros, mas como somos todos muito parecidos, generalizamos. Nós somos muito presos a questões da vida material. Eu tenho que isso, eu tenho que aquilo, então a gente perde tempo, a gente deixa isso aqui para quando tiver tempo. E a gente não faz sobrar tempo, porque a gente está sempre envolvido com alguma coisa que nos tira o tempo, sendo que o único tempo que nós temos é esse verdadeiro. Então, é um começo de um debate. É onde cada um tem que se posicionar, né? E muitas vezes, quando tu te posiciona, isso significa dizer que tu conhece. E muitas vezes nós, ao invés de nos aprofundarmos nas grandes verdades, nós como pessoas, nós como humanidade, nós estamos nos afastando, né? Quando Jesus diz, buscai o reino de Deus e a sua justiça, e o resto vos será dado tudo de acréscimo. O que é o reino de Deus e o que é a sua justiça, né? O reino de Deus é o mundo espiritual, né? É um mundo paralelo, digamos assim, um mundo que permeia o nosso mundo e que inclusive os nossos irmãos do mundo, nossos irmãos espíritos nos dizem que o que verdadeiramente existe é o mundo espiritual e o resto é tudo transitório. E a gente tem que concordar com isso, porque verdadeiramente todo o aspecto material, ele obedece uma lei de tempo, ele é transitório. Então, se nós buscarmos o reino de Deus, né? E aonde está o reino de Deus? Então, muitas vezes a gente busca ele fora. E ele não está fora de cada um de nós, ele está dentro de cada um de nós. E a sua justiça, o que é a justiça? É como funciona esse reino, né? Que mecanismo ele atende, quais as leis que organizam esse reino. Então, a partir do momento que tu busca o reino e tu compreende a mecânica de como ele funciona, e isso tudo está aberto a cada um de nós nos nossos dias, todo o resto vos será dado por acréscimo. Todo o resto é aquilo que tu vinha falando até agora, né? A questão do comer, do beber, a questão material, a questão externa, porque um pai bom e justo, ele coloca seus filhos numa situação de aprendizado com todo um aparato material para que aprendam, né? Então, por isso que nós somos almas únicas, num processo educativo duplo, né, dentro da matéria, que é dual, bom, mal, alto, claro, né, bonito, feio, tudo é dois aqui, para que tu, filho de Deus, né, no 2 tu te posicione, no 2
tu evolua e a prática, o aprendizado dentro do 2, tu vai criando uma trajetória evolutiva que é te libertar do material de aprendizado. Ou seja, vai chegar um tempo que a matéria, que o único objetivo da matéria era didático, tu te liberta dela. Tu não precisa mais dela. E aí tu vai trabalhar em outros níveis, digamos, mas momentaneamente nós estamos aqui. Então, quando nós começamos a compreender, né, quem somos, onde é que está esse reino de Deus, como é que funciona isso aí, a gente vai ver que a nossa postura ela começa a ser um pouco diferente. Por quê? Porque o nosso entendimento também é diferente, né? Nós não estamos mais naquela donada e acreditando em milagres, acreditando num céu eterno, num inferno eterno, que é totalmente contrário à justiça, né? De um Deus que é Pai. A questão eu sempre digo, né, a questão do conceito de Deus, ela tem que vir primeiro, porque a partir daí tu estabelece a tua vida, a tua crença, o que tu realmente acredita que é possível e o que tu acredita que não é possível, porque se tu pensa num Deus, naquele Deus antigo, um Deus severo, tirano, punitivo, tu tá lascado, tu passa a tua vida tendo medo das consequências de um ato incorreto. Agora, se tu concebe um Deus de amor, e isso é muito mais do que 2 palavras, né? O tirano e o Deus de amor, tu sabe que tu está num processo de aprendizado, um processo de evolução, num processo em que tu tem aquele braço forte para te amparar quando tu faz uma escolha errada. Não é para passar a mão na tua cabeça e te desculpar no sentido de vai e erra de novo, mas no sentido de te dar uma força para te mostrar, ó, aqui tá certo, aqui tá errado. Tu tem que te organizar para fazer as coisas que são certas, porque o primeiro aspecto que tu vai perceber é dentro de ti mesmo. A primeira resposta das tuas atitudes, ela reflete em ti. Então, te escuta melhor, percebe o que tu está fazendo e o que tu está gerando. E tu vai saber que direção tu está tomando na tua vida. Se escutar mais, né? Porque tem pessoas que não acreditam absolutamente em nada. Tem pessoas que se afirmam ateus, né? Que não acreditam num princípio, numa ordem primária. Então é compreensível, tudo isso é compreensível. Aí então eu digo às vezes que eu acredito em Deus, mas aí a gente tem que começar a agregar valor ao ponto que Deus que eu acredito, né? Então, será que eu ainda acredito naquele velhinho que negocia, né? Naquele velhinho que dá para dar uma curva nele, né? Eu mentindo, fazendo coisas assim, e depois eu vou lá, dou uma choradinha e eu vou ter o mérito do céu? É esse, né? Então, por isso que eu acho assim, o Evangelho, o Jesus, na sua profundidade, ele é simples, mas é como ele diz, né? É sim, sim, não, não. Fora disso é besteira. Ele diz, para mim, ou é quente ou é frio. O morninho eu cuspo fora. Ou seja, a gente tem que se admitir. Então, se tu é ateu, ateu. Sem estresse. Se tu acredita. Agora, se tu começa a vislumbrar. Porque o ateu é um cara totalmente egoísta. É um cara totalmente dono de si, né? Então, ele nega todo o resto. Espetáculo. Agora, aquele cara que começa, né, não digo se humilhar, mas ele começa a se identificar dentro de um processo grandioso que é a vida e que se manifesta de uma forma espetacular, que é aquilo tudo que a gente vê, né? Tu começa ali a te posicionar nisso, tu vai ver que existe alguma coisa verdadeira. E aí, na busca disso tudo, tu vai criando um parâmetro. Por isso que Jesus, lá naquele tempo, né, nós já falamos nisso, passando, aí vai um fariseu lá, que é um doutor da lei, vai lá e pede para ele e diz, mestre, o que devo fazer para ter a vida eterna?
Porque Jesus prometia a vida eterna. Uhum. Falava muito, né? Eu vos dou a vida em abundância. Então, ele falava disso, ele prometia um reino, ele prometia uma vida eterna. Aí o cara vai lá e pede para ele: Tchê, o que eu devo fazer para ter a vida eterna? A resposta de Jesus: o que está escrito na lei? Aí eu peço, pro ateu, existe lei? E vida eterna? Não, aí eu já... Né? É porque... Sim, mas existe uma lei? Por exemplo, às vezes sim, ele vai dizer: não, eu cumpro todas as leis humanas. Eu sou um bom cidadão, eu sou um bom pai, eu sou um bom amigo, eu sou um bom companheiro. Espetáculo, né? Mas as leis sutis da alma e do pensamento, né? Então, aí ele diz, ele responde para o cara, né? O que eu faço para ter a vida eterna? Ele responde: o que está escrito na lei? Né? E aí ele cita: amar a Deus sobre todas as coisas, que é muito profundo, né? Como é que tu vai amar uma coisa que tu não conhece? Uhum. Né? Tu não vê, não toca. Exato. E aí depois ele diz: e faça os outros que gostaria que te fizessem. Né? Essa é o que o cara cita. Aí Jesus diz: fazei isso e vivereis. Então quer dizer, tu já vai estar vivendo. Uhum. Tu não vai adquirir uma vida eterna futura. Tu já vai estar vivo para Deus. Por quê? Porque tu te submete à lei. Tu vive a lei no teu dia, né? E estamos mortos para Deus são aquelas almas que não vivem Deus, que não vivem a lei. Então, essa questão do Evangelho é uma oportunidade onde cada alma, né, ela deve, como Jesus diz, fazer esforços para entrar pela porta estreita. Porque o Evangelho não é para muitos, digamos, né? Ele é... São chamados e poucos escolhidos por Exato, isso, né? Ninguém quer isso aqui. Ninguém quer. Ninguém quer. Porque tem que deixar de fazer um monte de coisa. Exato. Deixar de fazer um monte de coisa que eu gosto, esse que é o detalhe. A tua vontade, ela passa a ser secundária. Uhum. Que é aquela história que eu falei, né? E a consciência começa a ter um peso. Que nós falamos lá do Marco Aurélio lá. Aquilo que é ruim para o enxame, é ruim para a abelha. Então, o que manda mais na tua vida? O conjunto. E não tu. Não os teus interesses. E o Evangelho exatamente ele vai te levar a esse ponto. Mas vejamos nós, né? E isso é verdadeiro. Isso é verdadeiro. A nossa vida vai se tornar uma coisa mais difícil, uma coisa mais sofrida? Não. Absolutamente. Claro que nas tratativas diárias, né? Tu não vai fazer a tua vontade. Tu não vai... O cara te agride, tu não vai poder devolver, né? Por quê? Porque tu vai ter que aplicar aquilo que tu aprendeu. Então fica um pouco difícil a lida, mas em compensação, a tua vida ela se torna uma coisa leve, ela se torna uma coisa boa. Por quê? Porque tu tem paz de espírito, né? Tu chega no final do teu dia, como se fosse um trabalhador. Tu tem o mérito de descanso porque tu fez um belo dia de trabalho, né? Produziu. Exato, porque tu produziu. E quando tu, né, aplica a lei naqueles que te cercam, tu dorme, digamos assim, tu tem paz de espírito. Por quê? Porque tu fez o teu melhor. Então tu não tem medo de ser apontado, de ser acusado, tu não tem medo de, como Jesus diz, né? Viver em pecado, né? Ter feito as coisas erradas e o próprio pecado te escravizar, porque tu vai ter que pagar até a última moeda, né? E essa é uma grande diferença, né? Porque quando a gente faz as coisas erradas, nós temos que ter uma segunda coisa para manter a coisa errada, que muitas vezes a gente não admite e não quer trocar, não quer mudar, e tem que continuar errando para manter um erro. E na situação que tu colocar de dormir com a consciência tranquila, é o contrário. Tu faz o que tu tem que fazer todos os dias e no final tu tá leve, tu tá tranquilo, tu tá livre de todas essas amarras que te obrigam a manter uma estrutura. Sim, porque que tá ruindo. Tu criou aquela mentira e no dia seguinte tu vai ter que reafirmar aquela mentira. Manter ela, né? Manter ela, então é complicado, né?
E a gente vive muito disso, né? As mentiras que são Né? criadas para sustentarem outras mentiras. Exato, então, e enquanto tu anda, por isso que é sim, sim, não, não, quente ou frio, né? Então, por isso que às vezes quando tu... E o interessante é que o evangelho, ele não exige nada mais do que tu possa, né? Ele diz a nenhum uma cruz mais pesada. Então, quer dizer, ele só quer o teu melhor naquilo que tu pode. Naquilo que tu tem capacidade, exato. Exatamente. Então, tu tá Simples. naquele círculo pequeno, a tua atuação de bem é naquele círculo pequeno. Tranquilo. Agora, se tu tem um círculo grande, funcionários, uma estrutura ao teu redor, né? Aumenta a tua... o teu bem, ele aumenta o teu campo de atuação. Então, como tal, também, tu vai ter que ter uma atitude à altura. Mas, se tu tá nessa posição, é porque tu é capaz, né? Em todas as searas, a oportunidade de fazer o bem, porque o bem ele não tem tamanho, né? Exato. É o bem. Ela sempre está disponível, então é isso que a gente às vezes tem que focar melhor, né? Sim, ter essa visão de utilidade aonde que tu tá. E não, às vezes, te fechar Ação. para tudo aquilo que te cerca, né? Esperando uma E sim, situação ideal. tu te abrir, né, para isso tudo. Então, verdadeiramente, é um convite, né, ao trabalho, né? É um convite ao evangelho. E por isso que muitos de nós conhecem, né? Simpatiza, Acha bonito. né? Acha até bonito e tal, mas não vive no dia a dia. É que não entende, né? Exato. Não, até tu entende, mas isso não te agrada muito, porque pensa bem, né? O cara reza para quem te calunia, né? Ou de repente tu abdicar das tuas coisas, né, para o outro, sabendo que o outro, aí tu julga, né? Mas sabendo que o outro não mereceria, né? Porque as tuas conquistas são frutos da tua luta. Então, mas é uma visão torta que a gente tem, né? Uma visão muito torta, limitadíssima, de estrutura evolutiva, onde que até hoje nós vamos falar, né, do Dia dos Pais, né? Que a gente tem uma estrutura torta dentro de nós, onde que Deus é nosso Pai. Se Deus é nosso Pai, nós somos seus filhos. Sendo filhos, nós somos o quê? Herdeiros. Desse Pai. Da obra Da dele. obra. É. Tu entende? Tu é dono Tudo que ele de tudo que ele está disponibiliza para nós. Exatamente. Tu é herdeiro. Então, muitas vezes, o que acontece? Ao invés de nós, né, compreendermos que isso tudo não é nosso, né, nessa questão momentânea que nos foi emprestado para que a gente cresça, mas que, né, o reino é nosso, né? Somos filhos e herdeiros. Então, o que nós temos que fazer? Na realidade, pegar para nós, esconder, roubar aquilo que ele nos cedeu por amor, para que a gente, por amor, fizesse a mesma coisa, estendendo aos mais pequenos. Te lembrar de Jesus? Tudo que fizeste ao mais pequeno, a mim o fizeste. Agora, tudo aquilo que tu negou para o pequeno, para mim também negou. Então, não tem como fugir disso. Então, essa é uma concepção atual, digamos assim, uma concepção, né, de que para tu te enquadrar dentro da coisa, porque o próprio Jesus diz, um só rebanho, um só pastor. Então, é Deus e o resto é tudo irmão, né? Não tem a responsabilidade, não que tem nós temos, raça, não tem crença, não tem cor, não tem mais nada. É tudo igual. Todos seguindo o mesmo prisma. Uhum. Claro, respeitando suas diferenças, respeitando suas culturas, respeitando seus povos, mas a partir do momento que todo mundo aplica a lei, né, a coisa como tal, ela se torna um paraíso, né, e não um inferno. Eu acho que aqui está pior do que o inferno. Porque se tu tivesse no inferno, tu estaria entre amigos, né? Sim. E aqui não. Teus né? conhecidos. E aqui não, aqui tu tá entre amigos, né, tenebrosos, que nem diz o outro, materialistas, mas tu tá no meio também daqueles que te apontam. Tu vai para o inferno, hein? Cuidado com isso. Os que se fazem bom. Então aqui eu acho que, né, inferno não existe, é só uma força de expressão. Mas eu digo que aqui
no momento que a gente está hoje, é para os fortes, né? É uma coisa bem... Testemunho, né? Bem que exige um monte, né? Que exige uma postura. E sem um conhecimento, sem uma base, não tem. Não tem. E é por isso que, mesmo sendo um mundo difícil, com tudo que se aponta, nós temos exemplos, né? Exemplos de pessoas, mas para não ficar nada tão sempre longe, Jesus, o santo tal, o fulano, nós temos exemplos próximos de nós, que é os nossos, entre outros, os nossos pais, né? Sim. Que são, por menos que eles tenham feito, eles pelo menos deram a oportunidade de nós estarmos aqui hoje. Só isso já merece a nossa gratidão. Mas é óbvio que se nós olharmos de uma forma mais carinhosa para esses personagens importantes da nossa vida, a gente vai poder ver o quanto eles representam, o quanto eles estão presentes em nós. A gente diz, o fulano é parecido fisicamente, é parecido na forma de agir, né? Às vezes uma personalidade puxa em características tão fortes daquela presença paterna. Então, o que eu quero dizer é que nós estamos todos os dias tornando eles vivos pela nossa manifestação. Nós estamos trazendo eles na nossa vida diariamente. E, obviamente, falo dos aspectos positivos. Sim, que os que têm que ser guardados, né? Todo negativo ele tem que ser compreendido. Ele tem que ser assim sublimado, né? Mas isso aí está na lei, né? Uhum. Isso aí está na lei. Então, eu não conheço lei nenhuma e tal. Tudo bem, tudo bem. Agora, a partir do momento que tu conhece um pouco, tá lá, ó. Honrai vosso pai e vossa mãe, né? Eu não sei se ele fala na mãe. Deixa eu ver. Sim, bom. Honrai vosso pai, para que sejam longos os vossos dias sobre a terra. E o interessante é que ele atrela nisso uma chave evolutiva. Uma chave evolutiva. Aquela alma... Pai e vossa mãe. Vosso pai e vossa mãe. Sim, que são os dois condutores, né? São os dois que têm a missão, né, de conduzir. Então, quer dizer, honrai vosso pai e vossa mãe. Quem de nós não tem pai e mãe? Nenhum, né? Todo mundo tem, né? Todo mundo tem. Então, quer dizer, e é lei que tu deve honrar eles. O que é honrar? Aquilo que tu acabou de dizer, torná-los vivos. É viver aquilo que ele te ensinou, né? Então, as coisas certas. O errado, releva, perdoa, porque é alguém da tua família, alguém que... Mas, essa relação, né? Pai, paternidade, mãe, maternidade, ela é fruto do quê? Né? É fruto de amor, é fruto de propósito. Então, aquelas almas, o pai e a mãe, recebem aquela criaturinha linda, né? Totalmente carente. Dependente de tudo. Né? Dependente de tudo. Então, aquela mãe e aquele pai veem nessa criatura, né, o que hoje muitos estão vendo nos animais, digamos, né? Que também merecem todo o nosso respeito, todo o nosso cuidado, tudo, né, que dedicam assim. Então, aquele pai e aquela mãe, eles vivem em prol essas almas e estendem sobre essas almas aquilo que de melhor eles têm, a nível de cuidado, a nível de orientação, a nível de exemplo, né? Então, o que acontece? Honrai pai e mães para que sejam longos os vossos dias sobre a terra. Significa dizer o quê? Que aquele filho que honra o que o pai e a mãe dele disse, dificilmente ele vai cair nas armadilhas do mundo. Porque um pai prudente, bom, alerta o filho sobre os perigos do mundo. Porque quem mata o espírito, quem traga a alma, quem entorpece a alma? O mundo, a matéria, os desejos, os 7 pecados capitais, que eu nem sei eles todos, tu que sabe, eles decoram. Né? São esses que te matam. Estão nos desviando. Claro. E ali eles ficam ali nos norteando. Então, aquele filho, né, que não traz isso, por isso que até nesse texto, eu acho que tem aquele texto da ingratidão dos filhos, né? Tem.
da ingratidão dos filhos. Aqueles filhos ingratos, né, que não... ingratos, eu ia dizer uma palavra terrível, né, mas vou dizer preguiçosos. Aqueles filhos ingratos e preguiçosos, né, que não atendem aquilo que os seus pais lhe ensinaram, ou que não vivem aquilo, tu entende? Eles vão viver a situação inversa. Eles vão se perder. Porque tu precisa aprender de alguma forma. Vão se perder. De que forma, se não pela dor do... Exato. De porque sentir. o pai e a mãe, pelo amor, eles dizem, te cuida, não faz isso, não faz aquilo, né? Seja um bom homem, não fica devendo, bababá. E aí o cara, às vezes, faz totalmente o contrário. Então, quer dizer, para nós vermos, é claro que nós estamos aqui falando tudo isso atrás de 2 livros, né? Lá está um evangelho e aqui está outro evangelho. Agora, para quem não atende nada e para quem não acredita em nada, a história é outra. Agora, a partir do momento que tu diz que tu é cristão, a partir do momento que tu diz que tu é uma boa pessoa, né? Tu é cristão. Seguidor de Cristo. Qual é que é a lei? E aí, faço o quê? E aí? Tá, mas e como é que tu tá fazendo aquilo que teu pai disse que não era para fazer? Ele não sabe, é outro tempo. Essa desculpa. E aí tu tava falando, eu tava me lembrando que hoje o meu filho já é adulto, o teu também. Sim. E a gente ainda orienta eles, porque a gente quer o melhor, quer passar a visão que a gente já tem para auxiliar eles no desenrolar do caminho. E aí, numa passagem do Evangelho, Jesus diz, né? Poxa, nós que somos maus, sabemos fazer coisas boas para os nossos filhos, quanto mais Deus... Que é bom. Que é bom. Então, para ver o quanto a gente precisa voltar para esse Deus, para reconhecer tudo o que acontece na nossa vida. E todo o bem que ele pode estender sobre ti e tu ser ampliar, né? E tu poder ser um instrumento de bem, né? Uhum. Porque verdadeiramente, se estamos todos são filhos, certo? E um só pai. Como que Jesus fez o que fez? Sendo nosso irmão. Sendo nosso irmão. O cara, entende? Como que ele fez? Ele fez por mérito, ele fez por experiência, por vivência. Então, muito honrou o pai, muito fez, a tal ponto que ele diz, eu não faço a minha vontade, eu faço a vontade daquele que me enviou. Manifestando essa paternidade. Exato. Claramente. Claramente. E levantava, por quê? Porque ele estava com as costas quentes. Costa quente que eu digo, ele estava conectado, fazendo a vontade do pai, que é que nem tu. O teu filho está passando um perrengue difícil numa situação, mas ele tem honra em todas as atitudes. Tu não vai tirar o teu tempo para ir lá atender ele? Tu não vai fazer o teu melhor para ajudar ele naquela situação? É claro que sim. Tu vai largar o que tu está fazendo para atender aquele menino que merece... Merecimento, exatamente. O nosso amparo. Mas ele tem merecimento por aquilo que ele é. Né? E muitas vezes nós nos esquecemos dessa... que somos filhos e herdeiros, né? Que carregamos dentro de nós um reino que tem que ser construído pedra a pedra. E a psicologia é uma ciência, né? E a ciência ela vem sempre comprovando todo esse ensinamento de Jesus. E ela nos explica que tudo aquilo que a gente resolve, né? Por exemplo, eu resolvo na minha geração de uma forma, eu não diria automática, porque fica muito subjetivo, né? Mas eu repasso para gerações futuras. Então, essas neuroses que muitas vezes nós temos, esses não saber lidar com situações, quando nós resolvemos, é a questão energética, né, que a gente acaba emanando e a gente acaba passando e transmitindo de uma forma diferente daquela que a gente está acostumado, que é a forma material. Tudo aquilo que nós fazemos repercute e tudo aquilo que nós resolvemos, nós ampliamos para aquelas gerações, as segundas, as terceiras e assim por diante.
E é interessante, porque é a ciência que está explicando o funcionamento disso de uma forma expansiva. O negócio aquele do lago, né? Da Sim. onda do lago. Sim. Que a pedra caiu lá no meio, mas ela vai até a margem. Que tem aquela terapia também, o círculo familiar, o que é? É familiar, como é que é o primeiro nome? Alguma coisa de família, né? Que tu, às vezes... Constelações as familiares. Constelações familiares, Isso. né? Que às vezes, por que eu tenho um apego muito grande, né? Porque meu pai, meu avô, eles passaram muita necessidade e como tal, eles guardavam, eles tinham, né, economias, enfim. E eu trago isso como aprendizado, né? Então, são essas... Por isso que, às vezes, dentro de uma constelação familiar, tu consegue identificar os pontos mais nevrálgicos de um lado e os pontos mais fortes do outro, e aí tu vai conseguindo entrar dentro de um processo, e verdadeiramente é um processo... Vai lá e desata. É um processo né, dolorido, né, que... o maior né? Exato, o maior inimigo está dentro de ti, ele se identifica contigo. E como é que tu vai matar o cara que tu te identifica? Uhum. Né? Porque Paulo diz, né? É imprescindível matar o homem velho. Então, como é que tu vai matar quem dentro... eu sou? E que tu gosta? Que me dá segurança, porque se tu não identifica, uhum. Primeiro tu tem que identificar, entender que isso não faz muito bem, e não gradualmente tu tem que substituir, fazer renascer, né? Substituir. Então, é trabalho em cima de um propósito, em cima de até uma observação, né? A gente olha o nosso dia a dia com tantas coisas assim que a gente nunca espera, né? E o interessante é que a gente pensa assim, bom, isso não vai acontecer comigo. Né? Situações de acidentes, situações de doenças, né? Todas inesperadas. Exato. Então tu diz, não, mas eu estou tranquilo, eu não fiz mal a ninguém, né? Se de repente eu tiver que acontecer alguma coisa comigo, Deus é bom, ele vai ver que eu sou bom também e ele vai me dar. Mas não é essa a questão. A questão não é um projeto de um zero que termina num outro zero. É um projeto multimilenar, grandioso, onde que tem toda uma família trabalhando. Jesus está trabalhando. E eu estou fazendo o quê? Né? Ele está trabalhando no nível dele. Então, quer dizer, tu não pode ficar esperando as coisas acontecerem. Tu tem que te posicionar dentro dessa grande estrutura. Então, tu vai fazendo aquilo que tu pode, tu vai fazendo o que tu pode. Quando tu é convidado para um outro nível, tu vai fazendo aquilo que tu pode naquele outro nível e a vida vai continuando. E tu vai te colocando, né? Dentro das coisas, dentro das possibilidades, a tal ponto que um dia, de repente, tu possa ser, né, um grande nome por aquilo que tu viveu, por aquilo que tu adquiriu, né? Então, o nosso problema é a nossa preguiça, né, também. Por isso que Jesus, lá no Parábola dos Talentos, por várias vezes, né, ele fala... servo mau e preguiçoso. Servo mau e preguiçoso. É. Por causa que a preguiça, ela te deixa nessa situação confortável, né? E na realidade, tu tem que trabalhar. Tu tem que fazer por merecer. Porque para evoluir tem que aprender, né? E como é que tu vai aprender se tu estaciona? Então, são coisas bem... Mas o estudo evangélico que a gente faz e tem muito que aprender, ele é importante porque ele te dá relação com tudo que acontece no mundo. Então eu falei agora de psicologia, de ciência e qualquer outro aspecto que a gente for... Se a gente tiver uma visão profunda de todas essas passagens que constam aqui, a gente vai conseguir fazer relações e vai ver que a vida, ela não é
segmentos. Ela é uma coisa só. A gente, por não entender o funcionamento, a gente fica preso num aspecto, e muitas vezes um aspecto que é o físico, né? E que explica muita coisa, mas que falta a relação com essa questão que a gente não toca. E antes, quando a gente falou do ateu até, eu pensei, sim, a gente fala em sentir, mas quando tu te fecha para esse mundo extrafísico, tu não te permite nem sentir. Tu não consegue perceber e tu só sabe aquilo que é palpável, visível, audível, só o que os 5 sentidos conseguem te dar como informação. Então, primeiro passo é isso, é a gente querer se abrir, deixar essa conexão tomar força dentro de nós, deixar com que a própria relação humana, ela te abasteça, ela te traga, te tire de dentro de ti mesmo, que às vezes a gente está tão preso ali, que a gente não observa, para poder fazer com que essa preguiça espiritual, ela vá sendo abandonada e que a gente consiga ir se deslocando pela vida, né? Pro aprendizado. Eu vou ler uma frase que nós vamos deixar para a semana que vem trabalhar sobre esse assunto. E às vezes o preguiçoso ele é assim, né, cara? Eu vou ler a frase, aí ela entra para um ouvido, sai para o outro, não ressoa dentro dele, e tipo assim, o cara não usa isso como um conselho de um irmão mais velho que quer te ajudar para que tu não sofra, né? Então o cara diz assim, ó, confessai as vossas culpas uns aos outros. Isso é muito profundo. E orai uns pelos outros, para que sareis, para que tu te cure, né? A oração feita por um justo pode ter muito em seus efeitos. Então é um lance muito profundo, né? Nós vamos trabalhar ela semana que vem, porque hoje a gente já não tem tanto tempo, né? Hoje a gente vai dedicar mais um tempinho para os nossos pais, né? Mas isso aqui foi um pai de família que falou também, né? E foi um apóstolo que falou isso aí. E ele diz assim, confessai, né? O que é tu confessar para o teu pai? Tu chega lá para o teu pai e tu diz assim, para o teu pai mesmo, diz, eu fiz isso. Abre o jogo. Tu tá admitindo a culpa e tu tá estendendo essa culpa para um ser, né? Maior do que tu, que é o teu pai no caso, para que ele entenda, mas para que ele fique nessa luta junto contigo. Porque tu diz assim, quando tu confessa, tu admite, mas tu quer ser melhor. Então, para ser melhor, eu quero tua ajuda. Responsabiliza. Eu quero tua ajuda. Processo. Então, e o que nós fazemos hoje? Totalmente o contrário. A gente esconde. Vamos escondendo. Quando lutamos, criamos monstros que se tu contar para o teu pai, ele não vai te reconhecer, vai contar, né? Como é que começou, cara, mas por que tu não me falou antes? Ele não vai te reconhecer. Eu disse, mas meu filho, o que aconteceu contigo? Por que tu não me falou? Como é que tu chegou nesse ponto? Por que tu não me disse? E olha que interessante, ó. Para que sareis. Uhum. Em outras traduções, ele diz assim, para que tu alcance a cura. E está no Evangelho. Isso aqui está no Evangelho. Não? Porque o que produz essas coisas é um tipo de doença. Sim. Qual a origem dos males? Né? Lá no que a gente trouxe aqui um dia também de Epicuro, né? Qual a origem dos males? Será que é Deus, um pai justo que quer ferrar com todos os filhos? Não. É os próprios filhos que se afastam e que criam situações, né, que desenham esse sofrimento, mas por afastamento da lei e da ordem, por afastamento da família, por afastamento... Pelo orgulho, né? Sim, pelo afastamento do pai. De achar que sabe mais. Então, com certeza, todos nós temos um pai, né, Antônio? Muitos até não sabem, mas enfim... Sim, mas pelo menos biológico nós temos, claro. Mesmo que situações existem aos montes, né? Mas, de qualquer forma, a gratidão, pelo mínimo que eu disse antes que eles fizeram por nós, ela tem que ser reconhecida. E que bom que a vida nos proporciona oportunidades de
às vezes, retribuirmos essa gratidão Sim. dos nossos pais, ou pelos nossos filhos, ou por outros que não são filhos, mas que nós podemos fazer o mesmo processo de carinho, de transmitir sentimento, valor. Então, a vida, o ciclo da vida é fabuloso, porque quando a gente acha que chegou no fundo do poço, tem um braço que vem lá e tipo, não, vem, vamos de novo, vamos lá, tenho aqui, ó, tô te dando uma chance aqui para te observar que tu estava olhando só para o fundo, vamos olhar para cima que tem a luz. Então, a paternidade é fantástica, é fabulosa. E você foi o tempo. E o tempo é uma questão muito particular, né? Cada um tem o seu tempo e cada um usa o seu tempo como pode. Então, se nós temos ainda os nossos pais vivos, né? O meu já desencarnou, o teu também, né? Uhum. Então, se a gente tem os nossos... Vamos aproveitar esse tempo. Se houver qualquer coisa, né, que te cria um melindre, vai lá, minimiza, né? Aquela alma, ela tentou o seu melhor dentro das suas possibilidades, dentro da sua natureza. Então, vamos honrar nosso pai, nossa mãe, né? Por quê? Porque através desses gestos de honra, nós estamos nos rebaixando a uma lei maior. E a partir do momento que eu me rebaixo a uma vontade maior do que a minha, o que se manifesta? Essa vontade que é maior do que a minha. Então, que a gente reconheça, né, os nossos pais, que a gente reconheça também aqueles que já partiram e que a gente possa honrá-los, né? E quem sabe, né, fazermos assim por merecer, para que, se eles já estiverem partido antes de nós, muitas vezes, que quando nós partirmos, com certeza, quem é que vai estar lá para estender uma mão para nós, nos adaptarmos? Porque a morte é um outro nascimento. É uma troca de casa, né? É um outro nascimento. E ele é mais sofrido do que o próprio nascimento, para tu te adaptar no outro nível, né? Aqui tu te adapta com aquele corpinho e tal. É porque tu sai com a consciência, né? E aí, então, de repente tu vai pro lado de lá e quem vai lá tá te esperando, né? Teu pai, tua mãe, coração. com certeza. E tu, como é que tu vai olhar para eles, né? Em cima daquilo tudo que eles te ensinaram. Então, acho que a gente aproveita esse tempo, que a gente possa, nesse dia, né? E todos os dias, porque as leis são feitas para serem vividas, honrarmos os nossos pais. Um feliz Dia dos Pais a todos, né? E que a gente possa mesmo assim fazer o nosso melhor. Obrigado a todos, um feliz Dia dos Pais no dia de amanhã e continuamos até o meio-dia na rádio. Obrigado.